Quero, em primeiro lugar, senhor presidente, saudar Vossa Excelência pela iniciativa de realizar essa sessão temática, especialmente no dia de hoje, quando, 24 de fevereiro, quando completamos 83 anos da conquista do voto feminino. Essa conquista, que foi o direito das mulheres votarem, e que ainda não se tornou a conquista das mulheres serem votadas no Brasil. E este é um ponto central desta reforma política que nós pretendemos debater e conquistar. Eu acompanhei como pude a intervenção dos senhores que aqui foram convidados e expressaram suas posições, o ministro Gilmar Mendes, o cientista político Murilo Aragão e Cláudio Abramo, representante da organização que discute a transparência e a participação. E é claro que na fala de todos eles existe muito daquilo que nós estamos, ou quase tudo que nós estamos a debater, de forma diferenciada, com o pensamento de cada um. A reforma política, ela se demonstra necessária porque é a sociedade brasileira, que é democrática, e nós vivemos o natural tensionamento das democracias entre representantes e representados. No entanto, esta sociedade vem demonstrando permanentemente que esse modelo de organização, de sistema eleitoral brasileiro, ele se encontra exaurido. A representação se distancia do representado. E é muito fácil perceber isso, presidente, quando nós olhamos uma fotografia do Congresso Nacional e vemos um Congresso de homens brancos, com poucas mulheres e muito menos negros ainda. E é preciso, portanto, que uma das vertentes da democracia possa se exercer com o reconhecimento da população, daqueles que lhe representam. A população brasileira não é toda composta, na sua maioria, por empresários. E, no entanto, o nosso parlamento é majoritariamente feito de empresários. Quando se faz o resultado das eleições e se faz o perfil daqueles que estão no parlamento, se demonstra isso. A maioria do eleitorado brasileiro, de 51%, é de mulheres, e a população de 52%. E nós não alcançamos uma representação, senadora Rose de Freitas, velha parceira, velha não, antiga parceira e permanente parceira das lutas da mulher pela conquista dos direitos de participação política e outros direitos na sociedade brasileira, desde a Constituinte. E nós não conseguimos ultrapassar nos parlamentos brasileiros a média de 12%. Desde a Constituinte de 88, que nós estamos crescendo homeopaticamente. E é preciso enfrentar essa discussão. E enfrentar essa discussão definindo claramente uma política de cotas. E quando nós queremos discutir financiamento de campanha, nós queremos discutir porque as mulheres não têm acesso aos grandes financiadores de campanha no Brasil. O sistema eleitoral responde à forma de organização machista e patriarcal da sociedade brasileira, que faz com que as mulheres estejam fora dos espaços do poder político. E isso faz com que, nos partidos políticos, as mulheres não encontrem um espaço de participação. Nós discutimos a última reforma eleitoral na legislatura, há 2 legislaturas atrás, na Câmara dos Deputados, e o movimento de mulheres, as mulheres na Câmara, apresentaram uma proposta: 20% do fundo partidário, 10% do tempo de televisão. Depois de meses de negociação, nós conseguimos aprovar 5% do tempo de televisão e 10% do fundo partidário. O que resta dizer é nada. Nada. Eu sou a presidente do regional do meu partido. Os 5% do fundo partidário, em média,
para o estímulo à formação de lideranças de mulheres no ano significaria em torno de R$10.000 por ano para esse feito, que será um feito realizarmos isso. Então, é preciso discutir para valer. E o Congresso Nacional, se quiser fazer uma reforma política que realmente represente a sociedade brasileira, tem que colocar o dedo na ferida. O financiamento de campanha não pode continuar do jeito que está, que tem sido o principal, digamos assim, motivação dos grandes escândalos nacionais. Na Bahia, fala-se que para se eleger um deputado federal nessa eleição, nenhum foi eleito com gasto menor de R$10 milhões. Ora, em qualquer canto que se discuta isso é abuso do poder econômico. Mas os tribunais eleitorais não conseguem identificar esse abuso do poder econômico, porque não há regra que defina que isso é um abuso do poder econômico. Qual é o cidadão comum que pode dispor de 7 a 10 milhões de reais para se eleger deputado federal? Certamente eu não me elegeria jamais, se não tivesse nascido um pouco atrás, no século XX, e poder ter vivido num período em que se pôde se eleger pelas ideias e não pelo dinheiro que nós tínhamos. No Congresso Nacional hoje estão, em todos os partidos, aqueles que tiveram um financiamento maior. Em todos os partidos. Não é à toa que cai a representação dos negros que participam de movimentos históricos, de movimentos pela participação do movimento negro, e cai a participação dos sindicalistas no Congresso Nacional. Porque não é possível se discutir com cifras milionárias uma eleição no Brasil. É por isso que é necessário se discutir uma outra forma de financiamento público, para que o cidadão comum não apenas possa se sentir representado, tendo mais mulheres, mais negros, mais trabalhadores no Congresso Nacional, como também ele possa sentir que ele pode ser um vereador, se desejar ser, um deputado estadual e um deputado federal. Nós estamos caminhando para um sistema que vai transformando o Congresso Nacional numa aristocracia, mesmo não tendo um sistema, digamos assim, aristocrático. Se elege o filho, o neto e não mais o cidadão comum. Porque ou ele tem uma forma de organização, de acesso ao financiamento milionário, ou ele já é filho de político para poder herdar um pouco do prestígio e do voto do seu pai ou da sua mãe ou do seu avô. Esse sistema não pode representar um processo de aperfeiçoamento da democracia no Brasil. É verdade que nós somos um país com pouca experiência democrática, mas já temos experiência democrática suficiente para concluir que esse sistema está equivocado. Não podemos permitir a manutenção desse sistema. E as mulheres, senador presidente, foi constituída uma comissão na Câmara dos Deputados para discutir a reforma política, não tem uma mulher sequer. Que reforma política pode ser essa sem a participação das mulheres que foram eleitas, quanto mais das que não chegam a sequer ser eleitas? Então, o principal desafio dessa reforma política é criar mecanismos para fazer com que as mulheres possam ser votadas no Brasil, com que os negros possam ter acesso ao poder e à participação do parlamento no Brasil. E, para isso, não é possível continuar um financiamento público de campanha que só homens e homens de negócios podem ter acesso a ele. É preciso modificar. Eu acho que o outro aspecto chave dessa reforma é o fim da reeleição para presidente, para governador e para prefeito. Nós não podemos continuar com um sistema
que, na verdade, não é um mandato de 4, mas um mandato de 8 anos. Se vai gastar muito mais para criar regras, para impedir a utilização da máquina, que é algo absolutamente normal no Brasil. Eu fui candidata ao governo. Como é que eu posso ser candidata ao governo e disputar, senador Randolph? Quando um dos candidatos estava no governo até 3 meses antes de mim. Como é que essa relação pode ser de igualdade de condições, de participação e de disputa, senador Renan? Vossa Excelência sabe que essa reforma tem que sair para que nós possamos garantir a participação real da sociedade brasileira nas decisões. Nós já aprimoramos as nossas possibilidades de, na democracia representativa, criar sistemas e formatos de ampliação da democracia participativa direta, da participação direta do cidadão. Nós estamos aqui debatendo um tema numa comissão do Senado Federal e recebemos centenas até de perguntas vindas de internautas. Mas, naquilo que diz respeito à democratização do espaço da representação política da sociedade, nós ainda estamos engateando, porque temos 83 anos de voto em que a mulher pode votar no Brasil, mas até hoje nós não conquistamos na prática o direito de sermos votadas, de sermos eleitas. Esse direito é parcial, esse direito é contido, esse direito é impedido pela forma de organização do sistema eleitoral de nosso país. Portanto, nós não vamos escapulir da discussão de cota para as mulheres nessa reforma política. Nós ou avançamos nisso ou não fazemos uma reforma democrática. E a reforma, para ser democrática, tem que ter palavra de mulher, tem que ter presença de mulher, tem que ter presença das populações hoje excluídas da representação no Congresso Nacional, de fato. Os negros que estão sendo, a juventude negra que está sendo assassinada neste país inteiro, porque é justamente aquela parcela que é a vítima maior da violência no país, é a juventude negra. Ela também é quem mais é agente da violência e ela não tem voz nem vez de sua representação no Congresso Nacional. Portanto, fazer a reforma que nós precisamos é discutir a organização dos partidos políticos. A organização dos partidos políticos é um capítulo à parte. Nós não podemos impedir nem determinar quantos partidos o país pode ter, porque a Constituição garante a livre organização partidária. Se alguém quer, dentro das regras, se juntar a algum grupo e fazer um partido dos aposentados da justiça, farão. Se quer fazer um partido de qualquer outro assunto, farão. O que nós precisamos são regras que definam quem pode ter direito ao fundo partidário, quem pode ter direito ao tempo de televisão. São essas regras que precisam ser estabelecidas. Não é possível continuar com o escândalo que foi essa eleição passada e as outras anteriores. Se faz a coligação não pelo pensamento político de cada partido, mas pelo tempo de televisão que cada partido tem. Eu coloquei um projeto aqui no Senado, apresentei, para que não se possa, numa coligação proporcional, mantendo-se a coligação proporcional, não possa haver somatório de tempo de televisão. Isso é que é escândalo. Você junta agora a uma verdadeira... impressionante, quando você chega num período eleitoral, é um verdadeiro mercado de venda de partidos e de tempos partidários. Os pequenos, ou os que não têm, são comprados, literalmente. Outros são trocados por cargos nos governos, quem tem governo. E nós que fazemos política não podemos fechar os olhos a isto, que somos os representantes do povo, sem entender que essas regras têm que ser mudadas. Foi minha parceira de chapa para o Senado, nessa eleição,
a ministra Eliana Calmon. E a cada movimento que fazíamos na rua, a ministra dizia, mas eu não sabia que era assim. Como é que eu pude ser ministra e julgar no Superior Tribunal Eleitoral sem conhecer na prática o que era a política brasileira? Nós precisamos mudar essas regras. O próprio Tribunal Eleitoral precisa conhecer na prática como se organiza a política brasileira, porque senão nós vamos ter o que estamos tendo agora. Os tribunais regionais eleitorais se dedicando a fazer o trabalho burocrático de somar e garantir as regras do financiamento, da prestação de conta de cada candidatura, que agora o candidato que não tiver sua conta rejeitada, o partido tem que responder por ele, é ameaçado até a perder o fundo partidário, se um ou dois candidatos não tiverem sua conta aprovada, o que é absurdo. Os tribunais todos voltados para esse, digamos assim, reme-reme do minúsculo da política e os grandes escândalos de financiamento de campanha acontecendo no Brasil, sendo debatido pela população ao largo dos tribunais eleitorais. Então, alguma coisa está errada, obviamente. Como diria o poeta, alguma coisa está fora da ordem, está fora do ar. E é por isso que nós reivindicamos reforma política já. As mulheres do Senado Federal vão estar unidas para reivindicar o seu espaço na reforma política já, como eu espero que as mulheres do Brasil inteiro, no 8 de março, possam marchar pela reforma política com participação da mulher.